agora então, gente, nós vamos entender o que é a síndrome de Down. Ela é a trissomia do cromossomo 21, ou seja, nós que não temos síndrome de Down, temos 46 cromossomos. Quem tem síndrome de Down tem 47, porque o cromossomo 21, ao invés de ser dupla, eles têm 3. Então, é isso que diferencia a maioria da população das pessoas que têm síndrome de Down. E ela tem esse nome, né, de síndrome de Down, porque é algo que tem várias características para ser diagnosticado, e Down porque é o sobrenome do médico inglês que descobriu essa condição genética lá em meados de 1866. Tem que pegar a colinha para data, que eu não sou muito boa. Então é por isso que chama síndrome de Down. E o que é importante nós entendermos? As pessoas com essa síndrome, elas se diferenciam de nós em alguns aspectos, porém, elas têm a personalidade própria, elas devem ter autonomia de algumas decisões, elas podem se relacionar, elas precisam se socializar. Esses dias mesmo eu vi um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês assistirem, de um pai mostrando o filho dele chegando na escola no dia da síndrome de Down, uma escola com alunos que não têm a síndrome. Então eles estudam numa escola comum, né? Não é uma escola específica. Síndrome de Down, às vezes, tem alguns que são casados, tem filhos e tudo mais. Então, a ideia mesmo desse ano é conscientizar para que haja a socialização dessas pessoas que possuem a síndrome. Olha aqui, João! Seja bem-vindo! Pessoal, uma salva de palmas pro João! E agora eu vou fazer falar um pouquinho dos mitos, né, que cercam aí as pessoas que têm síndrome de Down. Eu até estou com uma colinha porque são perguntas muito frequentes, né, pra gente não esquecer. E eu tô me baseando nas respostas do Instituto Mano Down, que é super conhecido, que trata de pessoas, que na verdade une, né, pessoas com a síndrome para conscientização mesmo, tá? Então, perguntas aqui. Síndrome de Down tem grau, né? Ah, que ela é de um grau mais pesado da síndrome de Down, mais leve. Isso é mito, tá? Não existe, não tem grau. Você tem síndrome de Down ou não tem. Então, isso é uma mentira se disser que alguém tem um grau mais grave da síndrome de Down. Todos têm a T21, né? A trissomia do 21. 21 cromossomo. O cromossomo 21, ele é 3 e não 2. Então, é a única condição. Então, não existe mais ou menos Down, tá? Não tem como. Síndrome de Down é uma doença? Não, síndrome de Down não é uma doença, não deve ser tratada como uma doença. A síndrome de Down é uma condição genética e deve ser tratada como uma condição genética, mas quem tem síndrome de Down é uma pessoa normal, saudável, né? A não ser que ela tenha uma doença diferente, uma outra patologia, mas é uma pessoa comum, fisicamente, organicamente, não é uma doença. O que pode acontecer nos primeiros anos de vida, eles são mais propensos a infecções, principalmente respiratórias, mas isso vai passando com o decorrer do tempo, então não é uma doença, tá? Síndrome de Down tem tratamento e cura? Gente, como não é uma doença, não tem tratamento e cura, né? Ela é uma condição, então você aceita a condição e vive a partir daquela aceitação, tá? Então não tem um tratamento e cura. O que a gente precisa entender? Essas pessoas, elas precisam ser estimuladas a viverem uma vida independente e livre. Então, inclusão escolar é importante, ter amigos é importante demais, participar de programas que incluam essas pessoas num ciclo social. Isso tem que ser feito de forma precoce, né? Assim como qualquer outra síndrome ou algumas outras condições que a pessoa tem que diferenciam da maioria da população, tem que ser inclusa socialmente desde o início, já para que a pessoa
possa ter qualidade de vida e uma vida normal como qualquer outra pessoa, tá? É importante também a gente lembrar que essas condições, essas organizações como o Instituto Mano Down existem para isso mesmo, para que eles olhem, conectem pessoas com a mesma condição e mostrem principalmente algumas pessoas com essa condição da síndrome de Down trabalhando. Tem várias empresas que têm funcionários com a síndrome de Down, que são funcionários que trabalham como qualquer outra pessoa. Como eu comentei, eles podem se casar, né? Esses dias mesmo eu vi um podcast de uma moça que a mãe dela tem síndrome de Down e como foi criada antigamente, muito na roça, não percebiam que ela tinha essa condição genética, foram perceber muito depois. Enfim, então essas pessoas, elas têm que viver uma vida normal. Elas têm a personalidade única, a personalidade da singularidade do indivíduo, né, de cada uma. E apesar de elas terem semelhanças físicas, a gente precisa lembrar que elas se parecem mais com o familiar do que umas com as outras, tá? Não existe aqui todo mundo tem síndrome de Down, são todos iguaizinhos, pensam iguais. Não, são iguais às famílias, iguais às pessoas que elas convivem, os ambientes que elas cresceram. Isso é importante a gente lembrar também. Tem gente que coloca todas as pessoas que são muito parecidas por conta de, às vezes, alguma disfunção genética ou alguma alteração genética, e como se todas aquelas pessoas pensassem igual, comessem a mesma coisa, quisessem vestir o mesmo, pensassem com a mesma ideia, né? Tivessem a mesma ideologia de vida, mas não é assim que funciona. O síndrome de Down vai aparecer com o ambiente que ele vive. Então é isso que a gente precisa lembrar. E, gente, agora nós vamos ver uma entrevista bem curtinha de alguém que é síndrome de Down e que deu essa entrevista pro canal lá do Drauzio Varela, que eu amo esse vídeo, eu queria muito compartilhar com vocês. E é legal a gente lembrar que é mais comum falar a pessoa é síndrome de Down, porque ter síndrome de Down é como se ela tivesse algo que fosse mutável. E não é o estado, né? É uma condição. Então, vamos assistir então o Cláudio falar aqui com a gente. Eu não gosto que chama nem bonitinho, nem tinho. Eu não gosto. Eu gosto que as pessoas me chamam pelo nome. De Cláudio Anone Arruda. Eu tenho 30 anos. Eu tenho síndrome de Down. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo também a minha irmã. Eu tenho também a minha cachorra, Vitória. Eu não posso esquecer. Repete de novo a pergunta. Como eu esqueço a pergunta, a pessoa tem que repetir para mim. Eu tinha 19 anos, eu tinha vontade de trabalhar. As pessoas não acreditaram em mim. E depois disso, eu fui trabalhar colher as cordas do restaurante do Applebee's. Eu queria pedir demissão. O meu trabalho do Applebee's é meu sonho, trabalhar com cavalo. E eu consegui. Eu sou assistente de instrutor de equitação. Eu ensino a criança a montar o pônei, porcelas e cabeçadas. Eu já fui vice-campeão Campeonato Paulista com cavalo Onix. Eu dou todo o meu exemplo para a criança. Um dia vai ser campeão, um dia como eu. Eu adoro criança. Eu adoro. Quando eu era bem criança, as pessoas têm preconceitos. E as pessoas dizem para mim que eu sou um mongoloide, mas eu não sou. Isso é falta de respeito comigo. Eu sou homem, eu sou cidadão com muito orgulho. Ser cidadão é comum. Aí, gostaram? Eu gostei bastante. Obrigada. Obrigado, você gostou? Eu amei. É? Que bom. Vamos tirar uma foto aqui? Nós três. Nossa, que orgulho.